Telespectadores da TVC Bauru, sejam bem-vindos a mais um TVC Esporte. Aliás, segunda-feira aqui é a segunda-feira esportiva. Começa com Bauru Mil Grau, depois vem o Carlão entrando em condicionamento físico e agora a gente arremata aqui com o TVC Esporte, falando de todas as modalidades esportivas da cidade. Hoje eu estou recebendo o Lucas Rodrigues e o Lucas Rocha, programa de muito Lucas aqui. Nessa próxima hora, você nos acompanha pelo canal 13 da NET, pelo site www.tvcbauru.com.br e também na live do Facebook da TVC Bauru. Bom, o Lucas Rocha já tem cadeira cativa aqui, vai falar muito hoje de Norusca, já falou de Bauru Basquete no Bauru Mil Grau, a gente fala mais um pouquinho, porque já tem informação nova. Bauru Basquete segue vivo aí em busca de uma vaga no Super 8. E também a gente fala das outras modalidades. E o Lucas Rodrigues é o nosso convidado hoje. A gente vai falar sobre e-games, o esporte virtual. Muitos acham que é jogo, outros falam que também é esporte. Existe uma polêmica nesse sentido. Daqui a pouco o Lucas vai falar. Seja bem-vindo, viu, Lucas? Obrigado. E vocês vão realizar no próximo sábado uma competição muito interessante lá no Esporte Clube Noroeste, né? Isso, vai ser lá no estádio, a partir das 15 horas. Aí o pessoal já pode estar chegando lá. Daqui a pouco você explica como é que as pessoas podem se inscrever, participar, como é que vai ser a competição. Enfim, a gente vai falar muito de e-games aqui no TVC Esporte, que é a onda agora do momento. Já tem canal de televisão aí que está disponibilizando mais de 6 horas de transmissão dessas competições, tanto Sport TV como ESPN. Então é um mercado que está crescendo muito, que está chegando também aqui na nossa cidade. Lucas Rocha, boa noite, seja bem-vindo. O que você destaca nessa sua primeira intervenção? Muito boa noite, Rafa, telespectadores da TVC, mais uma vez, agora restabelecendo um pouco mais a seriedade, não que o Bauru Mil Grau não seja sério, não é isso, mas aqui as pautas são um pouco mais espinhosas. Mas falando um pouco em linhas gerais sobre os esportes pauruenses, Rafa, hoje falaremos sobre mais um jogador contratado pelo Noroeste, daqui a pouco mais informações sobre isso também, um pouco da análise do jogo treino que foi realizado no último sábado também, e o Bauru Basquete nessa cena por sua classificação na Copa Super 8, faltam 6 resultados para que a combinação aconteça. 3 já aconteceram. Eram 10, na verdade. 4, então são 4. Precisava de uma vitória bauruense contra o paulistano. 3 derrotas de Joinville em sequência aconteceram, essas 3 derrotas. E agora faltam apenas, entre aspas, 6 resultados para que o Bauru Basquete jogue o Super 8 a partir do dia 20 de dezembro. Hashtag Bauru no Super 8 e o Josafá em Franca na antivéspera de Natal. Viu, Josafá? Já está lançada a campanha aqui no nosso TVC Esporte. Deixa eu falar com outro Lucas aqui agora. Lucas, como é que surgiu, antes da gente falar sobre o torneio que vai acontecer, como é que surgiu o videogame na tua vida? E como é que está hoje a estruturação, praticantes aqui na cidade? Porque na verdade isso, eu vou remeter um pouco ao meu tempo de garoto, que faz alguns anos já, eu gostava muito de videogame, mas eu sou antigo, eu sou da época do Atari, do Master System, do Mega Drive. Eu não sou que nem vocês que já pegaram Super Nintendo e esses videogames de última geração. Como é que o videogame surgiu na sua vida? Quando eu era pequeno também, primeiro foi acho que o Super Nintendo, e eu sempre jogava muito com meus primos, com os amigos, fazia campeonatinho em casa, a gente ficava a noite inteira jogando, e aí fui gostando, Aí até hoje eu não larguei. Agora a coisa tá ficando séria. Agora vai tomando um pouco um outro lado, mas também a diversão, nunca deixa de ter a diversão. Eu confesso que o meu tempo de videogame já foi, eu ando bem enferrujado. E você, Lucas Rocha, você chegou a ser um fera aí no Super Nintendo?
o seu negócio sempre foi o real mesmo, jogar basquete? Não, na verdade eu sempre gostei muito de videogame, né? Mas o meu gosto de verdade por jogos de videogame é um pouco diversificado, né? Eu gostava mais de Call of Duty, Need for Speed, né? Algo que tivesse que você passar um pouco mais da sua história dentro do jogo. Essas questões de futebol e basquete eu sempre gostei muito, mas para brincar com os amigos, né? Levar a sério mesmo, quando eu tava sozinho, eu levava esses outros jogos que tinham fases. Vocês chegaram a ser feras no Street Fighter da vida? Eu jogava também Street Fighter, Mortal Kombat. Eu lembro bem do Street Fighter. Você foi bom nessa época também ou não é do seu tempo? Não, Street Fighter eu já não jogava muito, mas meu pai gostava muito, mas eu já sou de uma outra geração dos jogos. Ô Josafá, seu negócio é só basquete ou você também manja de videogame? Só... não manja de videogame não. Gaguejou. Já vi que não é a tua praia. Já vi que não é a nossa voz da consciência não é muita praia videogame. Bom, mas aí a gente tá descontraindo aqui um pouco, mas agora a coisa que era brincadeira tá ficando séria, né? Nós temos campeonatos internacionais, hoje o Brasil já está se organizando em termos de federações, de confederações, e aqui em Bauru vocês começaram a também se organizar no sentido de fundar uma liga. Como é que está sendo esse processo? Porque na verdade ele é recente, Lucas. Acompanhando um pouco o que vem acontecendo fora de Bauru, né, no Brasil inteiro, de criação de liga, campeonato, alguns campeonatos oficiais como da CBF, né, o Brasileirão, o Paulistão. Aí eu resolvi criar, né, essa liga para poder estimular aqui também essa competição, esses campeonatos presenciais, né? E por enquanto a gente está no começo, né, divulgando agora esse primeiro campeonato, essa primeira Copa, para começar a juntar um pessoal interessado a disputar, tá sempre disputando, tá treinando junto, para quem sabe a gente poder estar disputando esses campeonatos maiores também, né? Hoje já dá para viver profissionalmente de jogos eletrônicos. Eu digo isso porque, por exemplo, competições internacionais a gente está vendo premiações milionárias. Aqui no Brasil já dá para dimensionar isso, já dá para fazer uma projeção daqui a alguns anos, o cidadão poder se dedicar integralmente ao game? Já tem alguns jogadores que já tem isso como profissão, né? Tipo, o Gui Fera, que é campeão brasileiro, campeão mundial, o Henriquinho, que foi o campeão brasileiro agora, desse ano, que foi semana passada. Então, eles já vivem disso, né? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro deu R$20 mil de prêmio. Tem um monte de campeonato por aí que dá 3 mil, 5 mil, além de alguns clubes, como o Corinthians, que já tem o seu próprio jogador virtual, contratado. Então, o cara recebe só para ele jogar videogame pelo Corinthians. Então já está crescendo bem e pode ser uma profissão. Caramba, cara, você já vê como que a coisa está ficando séria. E existe uma diferença, principalmente nos jogos de futebol, Lucas, entre o Pro Evolution Soccer e o FIFA também. Essa liga que você criou, tem algum desses modelos em mente ou você ainda não escolheu sobre isso? A gente vai atender os dois, tanto que agora a gente está fazendo esse primeiro campeonato que vai ser de PES. E muita gente já está pedindo de FIFA. Então a gente vai atender, se tem bastante gente querendo jogar FIFA, a gente vai fazer também. Vai ser o próximo campeonato. E é legal falar sobre isso também, porque existe uma diferença muito grande entre os dois modelos. E a CBF, me corrija se eu estiver enganado, ela tem contrato com o PES, né? E os campeonatos da CBF são sempre PES. Mas a nível mundial muda, né? Explica um pouco isso pra gente também. O FIFA ele tem mais... Acho que lá fora ele vende mais, ele tem mais aceitabilidade, né? Aqui no Brasil, a Konami, que é produtora do PES, ela tem investido bastante. Inclusive, ela tem o Campeonato Brasileiro com exclusividade, né? O FIFA não tem time brasileiro. Então, a Konami está investindo no patrocínio e também esses campeonatos presenciais, né? Quer dizer, hoje também é um grande negócio para as próprias empresas internacionais, né? Você tem aí as
as fabricantes, vamos colocar assim, brigando inclusive por direitos dentro dos países. Isso, é uma guerra entre as duas produtoras, né? Então, um fecha com um time Barcelona, a outra vai querer fechar com o Real Madrid para ser exclusivo. Por exemplo, o PES não tem o Real Madrid licenciado. É um time de uniforme e nome genérico, porque é exclusivo do FIFA. Então tem essa briga também. Você citou o Corinthians, que já tem inclusive jogador contratado, sendo remunerado para representar o Corinthians no futebol virtual. Além do Corinthians, quais são as equipes de futebol do Brasil que já tem esse tipo de expediente? E já emendando a pergunta, como é que surgiu essa oportunidade da parceria com o Noroeste? De clubes assim que eu sei, de futebol é só o Corinthians. Posso estar enganado, pode ter outro que eu não conheço, mas também tem a Ferroviária de Araraquara. Ela patrocina, ela tem o jogador, o Henriquinho, que foi o campeão brasileiro. Mas no caso, como o Campeonato Brasileiro não tem a Ferroviária, ele jogou representando o Cruzeiro. Mas ele é jogador da Ferroviária. Ele é contratado da Ferroviária, olha só que coisa incrível, é um né? time do interior, né? Não, a gente buscar isso também aqui em Bauru. E como é que surgiu essa primeira parceria com o Noroeste, né? Eu achei, quando eu fiquei sabendo da nota, eu falei, não, a gente precisa falar sobre isso, que é um negócio diferente, é um negócio legal e que de repente vai dar uma visibilidade maior ainda com a visibilidade que o Noroeste já tem. Quando eu tive a ideia de fazer o campeonato aqui em Bauru, pensei onde que seria um ótimo lugar para fazer, né? E eu busquei o exemplo do que está acontecendo nos campeonatos oficiais lá fora, no Brasileirão e Paulistão, que as etapas presenciais são nos estádios de cada time. Então, quando tem uma rodada do Campeonato Brasileiro, aí eles escolhem uma lá onde os jogadores vão, nesse dia, disputar a etapa presencial. Então eu pensei em fazer a mesma coisa aqui em Bauru, utilizar o estádio do Noroeste, até porque a atmosfera do estádio, né, de jogar um videogame no estádio de futebol, também acho que seria bem legal. Uhum. Aí eu procurei o pessoal do Noroeste, falei com o Bruno da comunicação, ele conversou com o presidente, eles toparam e estão dando super apoio aí, que é muito importante para esse início. E vocês vão fazer em qual setor ali do estádio no sábado? Vai ser nas cabines de imprensa, lá em cima. Cada cabine eu vou colocar uma televisão com videogame, então os jogadores... Ali nas cabines de rádio que você está falando? Isso. Onde ficam as cobertas ali? Isso. Aí, então eles vão ficar voltados para o campo, né? Com a TV e o campo de fundo. Que legal, cara. Olha só, então vamos ter umas 10, 12 TVs. Não, vai ser ali, só 4. Vai ser 4. É porque Não ali são ocupar 10, todos. 12 cabines, você não vai ocupar tudo, então. Não, só 4. Então, e como é que faz para o pessoal participar, se inscrever? Para se inscrever, tem o evento, né, no Facebook e lá tem um link. Que é só clicar lá no link, fazer a inscrição, fazer o pagamento de R$10 da inscrição. A taxa é R$10. Isso. E aí no dia é só levar um documento e jogar. Passa a página então, pessoal. A página, acessar. O evento é a primeira Copa LBF-DV e tem a página da Liga também, que é a Liga Bauruense de Futebol Digital e Virtual. Legal. Eu não sei se tem imagens aí, inclusive do logo da Liga, até algumas imagens. Ali, ó. Aquele link ali. Bacana, Leandro. Primeira Copa LBF-DV, que é a Liga Bauruense de Futebol Digital e Virtual. R$10 as inscrições e vai ter, eu tô vendo ali, premiação, né? R$100 para o vencedor, troféu mais medalha, 50 mais medalha para o segundo lugar e o terceiro medalha. Isso. Plataforma PS4 e o evento acontecendo sábado no estádio Alfredo de Castilho. Daqui a pouco, ao longo do programa, você inclusive pode falar dos apoiadores, dos incentivadores, enfim, o pessoal que vai estar com a gente prestigiando esse evento. Fala aí, Noroeste, Rocha, se trouxe no seu destaque, vamos aproveitar o gancho, falar das novidades da equipe profissional que está se preparando para a Série A3. Essa semana já começam os amistosos para valer, mas no sábado já tivemos a primeira movimentação, digamos assim, mais para valer lá no Alfredão.
Exatamente, Rafa. Na verdade, foi tratado pela comissão técnica como um coletivo, né? Algo para desenferrujar um pouco os atletas, né? Quem ainda não conhecia o companheiro, são muitos que nunca jogaram juntos e vão ter essa oportunidade a partir da 3 do ano que vem. Então, a equipe convocou um coletivo contra a Sociedade Esportiva Patrocinense, né? Um time amador vindo da cidade de Rio Claro, e o resultado final desse jogo foi 5-1, né? 2 tempos de 35, o último de 20, e deu para rodar bastante, né? Os jogadores que já estão em Bauru desde 5 de novembro, quando iniciou a pré-temporada, e alguns ainda em fase de avaliação, outros também das categorias de base, né? Que subiram para completar os treinos e tiveram essa oportunidade, já que o time ainda não conta com todos os jogadores à disposição. São 7 desfalques e isso gerou uma oportunidade para esses garotos que, na medida do possível, estão sendo inseridos nos trabalhos. Aliás, o professor Roberto Maldonado me pediu para fazer essa pergunta para você. Como é que está o desempenho dos meninos que vieram de Oswaldo Cruz, que já estão aí quase 2 meses fazendo testes? Existe a possibilidade deles permanecerem? Como é que tem sido, inclusive, o aproveitamento nos treinamentos? São 3 na verdade, né? O Denilton, lateral esquerdo, esse tem chamado muito a atenção, principalmente pelo seu porte físico, né? Mais de 1,90 m, muito rápido, né? Passada larga, e esse tipo de característica chama muito a atenção, né? Ele é do interior da Bahia, então nunca teve tanto contato assim com o futebol profissional, está tendo essa oportunidade aqui no Noroeste, até por ter jogado a Bezinha pelo Oswaldo Cruz, e o técnico Betão Alcântara, ele tem uma amizade muito forte com o presidente do Oswaldo Cruz, né? Então estabelece essa relação de confiança, e até por conta disso esses jogadores estão em Bauru, né? Eles teriam um contrato para voltar ao Oswaldo Cruz na Bezinha desse ano. Mas ele tem se destacado, e além dele também tem outros 2 jogadores, né? O John, que é um volante. Dentro dessa posição é muito mais difícil você se estabelecer dentro do elenco do Noroeste, até porque tem outras 3 opções muito mais experientes, mas é um menino de nível também, que pode vir a ser aí uma novidade no fundo das inscrições, né? Porque se a equipe não conseguir arrumar nenhum outro jogador. E o terceiro é o Pedro, né? Um centroavante, esse bem mais cru, né? Tem ainda 18 anos, né? Então tem muito a evoluir. Pode até jogar, não sei se o Oswaldo Cruz está na copinha, mas se você tiver, poderia ir para lá, né? Mas como ele está participando diretamente dos treinamentos aqui, ele não vai ter essa oportunidade de jogar a copinha pelo Oswaldo Cruz, mas certamente terá a oportunidade de jogar novamente o campeonato da Bezinha no máximo, né? E se não se estabelecer dentro do elenco noroestino. Mas os 3 têm agradado muito na parte técnica e também nessa parte mais disciplinar, né? Essa questão de cumprimento de obrigações. Todo mundo tem gostado muito desses 3 garotos, e eu acho que o Denilton tem uma chance real de permanecer no elenco principal. Até porque o Noroeste só tem no ofício para a lateral esquerda o Renan, que veio lá do Madureira, né? Isso, e o Denilton é a segunda opção. Poderia ser o Ian, né? Mas o Ian também acumula função de lateral direito, de volante, né? Então precisa de alguém mais específico para jogar nessa posição, e esse alguém pode vir a ser o Denilton, sim. Bom, quarta-feira então tem um jogo treino amistoso contra a equipe do Rio Claro, vai ser aqui no estádio Alfredo de Castilho. Não será permitida a entrada do torcedor, muito provavelmente também a imprensa não estará autorizada, o que eu acho também um exagero. O profissional vai ali para acompanhar e até passar depois a informação para o torcedor, não vai atrapalhar a execução do trabalho. Mas enfim, são medidas adotadas pela comissão técnica, pela diretoria noroestina, que a gente tem que respeitar. Podemos até não concordar, mas temos que respeitar. E essa vai ser o primeiro de uma série, são 6, 7 amistosos, né? São 5 ainda em 2018 e depois mais 2 em 2019, nos 2 primeiros finais de semana do mês de janeiro.
Então esse primeiro, e acho que é o único que vai ser em Bauru contra o Rio Claro, vai ter mais. Isso, nesse mês de dezembro sim, depois vai ter contra a Penapolense aqui em Bauru também, mas até passando para o telespectador da TVC, terá esse jogo de quarta-feira contra o Rio Claro, depois sábado o time joga em Mirassol, contra o Mirassol, depois quarta-feira que vem, dia 22, enfrenta o Oswaldo Cruz em Oswaldo Cruz, e depois o time é liberado na pausa do Natal e volta a jogar no dia 29 contra o Rio Claro em Rio Claro. Vai pegar equipes variadas de Série A1, A2 e Bzinha e não vai ter moleza no final do ano, vai ter amistoso inclusive entre o Natal e o Ano Novo. Deixa eu perguntar para o outro Lucas aqui, você chegou a se aventurar a jogar bola ou sempre foi que nem esse aqui? Eu, na verdade, sempre joguei futebol de botão, sou das antigas, aí brincava um pouquinho de videogame e tal, mas você chegou a se aventurar no futebol real ou já foi direto pro virtual? Não, eu jogava bastante futebol real, né? Quando eu era pequeno, eu cheguei até a treinar em escolinha, mas aí eu vi que não ia pra frente, falei, melhor deixar pro lado. Vamos investir no virtual. Vamos focar no videogame, quem sabe dá certo. Você costuma acompanhar o Noroeste, as competições? O que você está esperando dessa próxima Série A3? Acho que tô com boas expectativas, né? Acho que o Noroeste tem tudo para subir para A2 e hoje não deveria estar nesse local da A3, né? Que não é o lugar do Noroeste. Com certeza, também. Todos nós, né, queremos que o Noroeste volte a ser grande, a disputar competições importantes, não só no cenário estadual, mas também, quem sabe, no futuro, o cenário nacional. Mas para isso, precisa se estruturar, né, seguir passo a passo, e essa Série A3 de 2019 é muito importante para isso. Bom, em relação ao grupo de jogadores, Rocha, você disse também aí na abertura que hoje chegou mais um zagueiro, e aí está praticamente fechado o ciclo de contratações para a Série A3. Exatamente. Na última semana o Betão tinha confirmado para nós que no máximo mais um zagueiro chegaria. Ele tinha um interesse em reforçar esse setor do campo e a diretoria mais uma vez agiu rápido, né? Conseguiu a contratação de um jogador, mesmo com tanta dificuldade financeira, encaixou no orçamento essa peça. É o Tyron, né? Um zagueiro de 28 anos, estava jogando no Sinop do Mato Grosso nos últimos 2 anos. Ele jogou no Sinop e o Sinop tem um calendário cheio, né? Além do estadual, tem a Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, está sempre participando dessas grandes competições. Antes ele tinha passado 2 anos pelo PSTC do Paraná, e inclusive naquela campanha em que o PSTC chegou à semifinal do Campeonato Paranaense, ele era o capitão do PSTC e agora chega ao Noroeste. Jogador experiente, hein? Ele é de Marília, mas curiosamente nunca atuou profissionalmente aqui no estado de São Paulo, né? Vai ter essa oportunidade. Acontece muito isso, né? Sim. O êxodo dos jogadores do estado de São Tem Paulo. bauruense que nunca jogou no Noroeste. E esse êxodo justamente por não ter oportunidades aqui no estado, né? Sempre muito complicado, muito concorrido e muitas vezes as cartas são marcadas, né? Sempre os mesmos e não tem espaço. E agora ele vai ter essa oportunidade de recomeçar a carreira aqui no Esporte Clube Noroeste. Ele já chegou, já está trabalhando? Já, inclusive se apresentou hoje à tarde e nos próximos dias aí deve ser oficializado, além de retomar as suas condições físicas e técnicas com o restante do elenco. Ou seja, do elenco de 23, 24 jogadores aí, só falta o Roger Goiano para chegar. Isso, ele chega na quarta-feira, né? E chega campeão, já que o Morrinhos, onde ele estava atuando em Goiás, se sagrou campeão no fim de semana da 3ª divisão de Goiás, né? Então ele vem com o título embaixo do braço. E até para todo mundo ter uma noção de como são as coisas, né, nessas extremidades do futebol,
esse time de Goiás em que ele estava atuando não fazia treinamentos e o jogador era pago por jogo, né? Então é uma realidade muito próxima à do futebol amador aqui em Bauru, e mesmo assim eles conseguiram um excelente resultado por lá, e agora ele retoma essa condição de atuar no estado de São Paulo. E ele tem uma moral danada lá no Morrinhos, porque ontem ele chegou ao seu jogo de número 101 pela camisa do Morrinhos. No penúltimo jogo, né, que valeu acesso, ele jogou com a 100 e agora é 101, né? Ele tem muita moral com o Betão Alcântara também, né, que levou ele para o Olímpia no ano passado, 2017, e agora vai ter essa oportunidade de trabalhar novamente com ele nesse ano de 2019. Legal. Deixa eu até responder uma pergunta. No outro dia a gente anda na rua, passa no supermercado, até um abraço pessoal lá do açougue do supermercado Confiança. O pessoal assiste o programa, rapaz. Você estava perguntando, questionando da montagem do time noroestino. Perguntaram para mim sobre o Bruno Formigoni e eu fiquei até de dar uma satisfação aqui no programa. O Bruno Formigoni ficou muito perto de acertar com o Noroeste, só que faltou principalmente os detalhes de moradia, né, Rocha? Foi o que pegou. Na verdade, no português bem claro, o Noroeste não fez uma força assim descomunal para trazer o jogador. E aí ele tinha outras propostas melhores, acertou com o Rio Claro. Exatamente. E dentro dessa negociação com o Bruno surgiu o nome do Roger Goiano também, né? E até por conta dessa confiança que o Betão estabeleceu com o jogador, preferiram acertar com o Roger Goiano, que foi uma negociação muito complicada também, né? Ele tinha interesse de outras equipes da 3, Comercial, Rio Preto. Aliás, o Comercial levou um dos jogadores que aqui chegaram, o William, né? Pois o atacante foi e pro Comercial. outro também, né? O Edson Pio foi anunciado agora no fim da tarde. Era outro que chegou a negociar aqui, mas acabou não fechando. É um grande adversário, né, Rafa? É claro que o Noroeste tem que ter muito respeito com as demais equipes, Rio Preto, São Bernardo, Olímpia, as que têm uma condição um pouco maior de disputar o campeonato, Velo Clube também, mas o Comercial é o grande adversário, né? Quem tem montado mais forte rumo a disputar com mais força esse acesso para a Série 2. E o Comercial está com o Noroeste entalado até aqui, porque ele caiu justamente numa disputa com o Noroeste para a Bezinha. Em 2017. Estávamos lá em Monte Azul Paulista, o Noroeste conseguiu fazer o seu resultado, o Comercial não conseguiu fazer o dele contra o Flamengo de Guarulhos, mas foi minuto a minuto disputa entre Comercial e Noroeste para ver quem ficaria com a sexta e última vaga de rebaixamento para a Bezinha 2018. E aí quem levou a pior foi o Comercial. Então tem só para dar uma fomentada na rivalidade, vai ter esse ingrediente a mais na abertura da Série A3 no próximo dia 20 de janeiro. Comercial e Noroeste em Palma Travassos. Além dessa disputa de montagem de equipe entre uma diretoria e outra, tem também essa rivalidade fomentada pelo descenso do Comercial a Bezinha, o Comercial que agora retorna, mas foi justamente o Noroeste, o rival, que colocou o Comercial na 4ª divisão. A gente vai fazer um rápido intervalo, já volta aqui, vamos falar mais de games, vamos falar também dos outros esportes aqui da nossa cidade. Continue ligado conosco, nós voltamos já. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer.
Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. NetDigit. Muito bem, estamos de volta aqui com o TVC Esporte, nesta segunda meia hora, hoje falando de e-sports, falando também das outras modalidades da nossa cidade. Estamos hoje ao lado de dois Lucas, né? E o nosso Lucas do eSports, chegando perguntas aqui, a primeira do Osmar, ele faz a seguinte pergunta: você citou da Ferroviária, que já tem aí montado uma equipe, inclusive com jogadores de esportes. Ele gostaria de saber como é que funciona esse processo de uma equipe de futebol profissional montar a sua equipe também de futebol virtual. Aí é mais interesse da equipe, né? Quem enxerga que seria um bom investimento e aí resolve contratar um jogador, aí vai mais de cada time mesmo. Hoje, como é que funciona os critérios de campeonato paulista, brasileiro? Já existe o calendário para essas competições oficiais? Explica um pouco pra gente. O Campeonato Brasileiro já é acho que é a terceira edição. E o Paulistão é a primeira ainda, né? Então eles são feitos primeiro uma etapa online, porque são muitos jogadores que se inscrevem. E então aí quem se inscreveu, por exemplo, no Corinthians, todos aqueles jogadores vão jogar entre si até sobrar 8. Esses 8, eles vão para a etapa presencial. E na presencial... Quer dizer, vamos colocar assim, há uma pré-seleção. Então, digamos, nós temos 60 inscritos lá no Corinthians. Aí eles fazem uma competição interna, ficam 8 para aí ter a competição presencial que é marcada por um lugar. Pode ser no Parque São Jorge, no Ibirapuera, seja lá onde for. Geralmente, por exemplo, do Corinthians, né, pegando o exemplo, eles vão jogar no estádio do Corinthians. O São Paulo vai jogar no Morumbi e assim por diante. Aí essa etapa presencial do time, esses 8 jogadores do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, eles vão jogar entre eles e também vai ficar só um. Aí ficando um de cada time, aí eles vão jogar um contra o outro. E aí formando um jogador de cada time do Campeonato Brasileiro vai... Agora o Josafá até colocou algumas imagens ali, até é legal para a gente explicar agora para o telespectador. Esse, no caso, é o PES, né? Esse é o PES. É o PES. Tem aí o Barcelona. É impressionante, né, cara? Como... Tá cada dia mais real. Tá cada dia mais real, né? Aí o Felipe Tem hora que você nem identifica se é um jogo, se é um videogame, dependendo do ângulo. É muito legal, olha só. E hoje dá pra ter uma dimensão de quantos praticantes nós temos aqui no estado de São Paulo, no Brasil? Difícil, né? Difícil. Aqui em Bauru, hoje, mais ou menos. Também é difícil. Também não, porque a gente ainda não tem, por exemplo, agora que a gente está criando a liga. O objetivo da liga é exatamente isso, é cadastrar todo mundo para reunir e organizar em competições. Isso, exatamente. A gente pode conseguir ter uma noção melhor da quantidade de número.
Ó, agora eu tô vendo ali, na verdade, isso são Esses são as lendas. as né? lendas, né, Eles cara? Olha fecham, só que eles legal. fecham com alguns jogadores que já aposentaram e lançam essas lendas, tipo o Maradona, o Beckham, que é a capa do Inclusive jogo. teve essa semana com o Ricardo Rocha, o Lugano, né? O pessoal do Isso. São Paulo do The News. Isso, lançaram no São Paulo e o Denilson está pela seleção brasileira, né? Lançaram também acho que o Batistuta e o Jolie, que é da França. Cara, é muito legal isso aí. Olha a fisionomia de realidade, né? Sim. É um negócio fantástico. E cada jogador tem a sua característica representada, né? O Beckham que bate falta melhor, o Maradona corre mais, cada um é bem real. E hoje tem gente já se profissionalizando em narrar isso aí, né? Tava vendo outro dia o Daniel Pereira lá fazendo os jogos no Sport TV. O pessoal, não no caso do futebol, mas dos outros tipos de game, né? O pessoal do esporte interativo, quando o esporte interativo estava no ar ainda, semanalmente faziam as narrações. Sem contar as as disputas ao vivo. adaptações dos jogos que já tinham uma narração feita especialmente para o jogo, né? Sim. Sem contar a competição, algo que é dentro do jogo mesmo. E aconteceu muito o isso. Milton Leite prestou a voz, o Silvio Luiz, o Thiago Leifert, a galera que ganhou muito din-din também com isso, né? Sim, muito. Hoje, assim, em termos de premiação, o Campeonato Brasileiro, em média, qual é a premiação dele? O Campeonato Brasileiro é R$20 mil. 20 mil reais. Aí o Campeonato Mundial do PES é $20 mil. 20 mil. A atual cotação tá dando bom dinheiro, né? Vou começar a me especializar nisso, viu? Eu tô achando que esse negócio de televisão, ficar aqui Com o de tempo livre segunda-feira. aí, né? Rapaz, eu vou começar. Tem uns amigos meus aí que faz aposta, né? Naquelas apostas virtuais e tal, pra conseguir uma graninha extra. Eu tô achando que esse universo boa. dos games aí é uma boa, hein? É uma boa opção. O duro é me adaptar nisso, eu sou do tempo do futebol de botão, cara. Vai levar um tempo. Até pegar o controle, né? Se adaptar com o controle. Vai ser complicado. Deixa eu aqui na minha quieto mesmo, vai. Mas é muito, a gente tá brincando, descontraindo um pouco, mas é muito interessante, né? E a tendência é que isso se profissionalize cada vez mais. Essa competição no sábado no Noroeste é uma competição específica, evidentemente, de futebol virtual. Mas aqui em Bauru nós já tivemos algumas outras experiências de outras competições. A própria, aqui não tem problema a gente falar isso, a própria TV Tem, né, realizou durante os últimos anos uma competição parecida. Como é que foi a repercussão nesses eventos e a participação do público em geral, Lucas? A participação é bem grande. Por exemplo, da TV tem acho que uns 400 participantes cada edição. Então é bastante procurado, o pessoal gosta bastante. Tem bastante procura. Legal. Rocha, vamos falar um pouquinho do basquete, que tem uma semana importante. Aliás, 2 jogos realizados hoje à noite. Nós tivemos a vitória do Paulistano sobre o Joinville, bom resultado para o Bauru Basquete, e também a vitória do Brasília sobre o Minas. O Brasília chegando à sua terceira vitória no NBB diante da equipe do Minas Tênis Clube. E existe aí um cálculo, uma matemática para que o Bauru Basquete consiga chegar à 8ª posição nesse primeiro turno. É uma combinação meio maluca, mas ela pode acontecer, desde que o time bauruense vença o Corinthians no próximo domingo. E outros 5 resultados. No sábado, na verdade, no jogo do Bauru Basquete. E outros 5 resultados têm que acontecer também, né? Eu comentei nos destaques, eram 10 no início, né? Bauru precisava vencer e também precisava contar com 3 derrotas de Joinville até hoje, na segunda-feira, né? Aconteceram essas derrotas de Joinville e Bauru venceu na quinta-feira também. Então agora faltam 6. Além da vitória de Bauru contra o Corinthians no próximo sábado, precisa acontecer a vitória do Pinheiros amanhã no Rio de Janeiro contra o Vasco, a vitória do Minas, contra o Basquete Cearense na quarta-feira,
a vitória de Mogi contra o Vasco na quinta-feira, jogando no Rio de Janeiro também. A vitória de São José contra a vitória do Brasília, contra São José, jogando em São José na sexta. E depois, na outra semana, a vitória de Franca sobre Joinville. Franca precisa vencer Joinville lá em Joinville, né? Todos esses resultados, esses 5 resultados que Bauru precisa, o adversário joga fora de casa, né? Então se tornou aí uma missão um pouco inglória, mas acima de tudo é importante exaltar o momento que a equipe vive depois da vitória de quinta-feira contra o Paulistano. Uma excelente vitória. Vou até pedir para o Josa colocar as imagens aí do jogo da quinta-feira, que foi o primeiro depois da participação na Liga Sul-Americana, né? Nós tivemos aí 10 dias, e eu dizia nos programas anteriores... 2 semanas cravadas, né? De uma quinta-feira para outra. Eu falo 10 dias porque aí teve a volta do Rio de Janeiro, o pessoal descansou um pouquinho e tal, mas o que eu dizia alguns dias atrás acabou se concretizando. O time do Bauru Basquete estava precisando de treino, estava precisando dar uma respirada, uma descansada, e o time voltou a render, né? O basquetebol voltou a fluir. É claro que a volta do Alex é uma volta importante para dar moral para o grupo, mas a intensidade, né, Rocha, apresentada pela equipe nessa partida, eu acho que foi mais importante e que dá uma outra perspectiva para o Bauru Basquete na sequência da temporada. Com certeza, aí uma jogada do Alex, né, e o retorno dele demonstra um pouco mais essa força que a equipe tem na transição, né? Ele é um cara que joga muito forte fisicamente e ele obriga que todos acompanhem o ritmo dele também, senão fica muito complicado ter alguma sintonia, né? Então ele conseguiu construir bem esse lado, essa segurança para a equipe. Os armadores foram muito bem também. Fúvio bem, Fúvio é o que a gente espera, né? Mas o que estava faltando para o Fúvio? Até um melhor entrosamento com os companheiros. Também. E eles estando bem, a equipe conseguiu controlar o jogo muito melhor, né? E colocar todo mundo dentro da partida também. O Jefferson teve uma atuação fantástica. Eu comentei na internet também no Bauru Mil Grau da diferença de rendimento dele nas vitórias e nas derrotas do Bauru Basquete. O Bauru fez 12 jogos no NBB até aqui, o Jefferson jogou 8, ele perdeu os 2 primeiros contra Pinheiros e Vasco por conta de suspensão e também perdeu 2, Joinville e Mogi, por conta de lesão. Mas nessas 8 partidas que ele participou, a equipe bauruense venceu 4 e perdeu 4. Nas 4 vitórias ele teve média de 24,5 pontos por jogo e nas derrotas 8,2 por jogo, né? Então é uma diferença colossal de aproveitamento também. Quando o time vence, ele tem 63% de aproveitamento para 3 pontos, quando perde 22%. Aproveitamento de arremessos gerais é 47% quando ganha, 30% quando perde, né? Então, Bauru precisa do Jefferson quente no jogo para conseguir vitórias, e contra o Paulistano foi isso, né? Ele teve uma atuação fantástica, 26 pontos, 6 bolas de 3 pontos, e isso construiu uma segurança muito grande para a equipe conseguir essa boa vitória, e um resultado até certo ponto enganoso, né? Porque terminou 85-64, mas por boa parte da partida ficou ali uma diferença entre 30 e 40 pontos, o que é assustador, né? Tendo em vista que o adversário é uma fortíssima equipe também, como o Paulistano, atual campeão inclusive do Novo Basquete Brasil. Eu vi até uma jogada sensacional ali do Cauê. O próprio Renato, quando entrou bem também. Isso é importante, né? O time readquirir essa confiança. Eu sei que o Rocha e o Josafá já falaram aí a classificação, as conjecturas. Nesse momento o Bauru Basquete é o 13º, mas repare que entre o Vasco, que hoje é o 8º colocado, e é quem tem o poder nesse momento de depender apenas de si. Só o Vasco depende dele, mas preste atenção, olha lá, o Vasco, 8º colocado, com 4 vitórias e 7 derrotas. Bauru é o 13º, eu vou colocar até o Brasília nessa roda aí, porque se o Brasília ganhar do São José, ele vai pro meio do rolo aí também. Veja a diferença do 7º para o último colocado, é de uma vitória. No caso
do 13º, ele tem o mesmo número de vitórias que o 8º colocado. São 5 times com a mesma campanha. São José, Corinthians, Joinville, Ceará e Bauru Basquete. O que está fazendo a diferença são os confrontos diretos. Bauru perdeu para o Ceará lá em Fortaleza, para o Joinville em Joinville, não jogou ainda para o Corinthians, perdeu em casa para Vasco e São José. Olha o peso desses confrontos diretos, é que colocam o Bauru neste momento lá embaixo. Agora, uma vitória diante do Corinthians, veja como vai mudar o panorama para o Bauru Basquete no campeonato. Independente da classificação para o Super 8, é claro que seria legal uma competição que dá vaga para a Liga das Américas, mas uma vitória no sábado próximo contra o Corinthians já dá uma outra perspectiva para o retorno do campeonato. É garantia ao menos de uma vaga entre os 12 primeiros ao fim do primeiro turno, né? Até porque se Bauru vencer, Brasília não alcança, até porque Brasília perderia no confronto direto, Bauru venceu Brasília, e o Corinthians ficaria 4-9, né? Então, Bauru vencendo, fica pelo menos ali em 12º, e mais do que isso, né? Ia botar uma certa pressão no basquete cearense, no próprio Joinville, São José também. Todas essas equipes ficariam aí nesse bolo, brigando pela última vaga. São 7 times já classificados para o Super 8, Franca, Flamengo, Pinheiros, Paulistano, Mogi, Botafogo e Minas. Esses 7 estão garantidos, falta apenas essa última vaga que vai ser definida até a semana que vem. O torcedor bauruense espera, né? Até porque se o Vasco vencer as duas, quinta-feira já teremos a definição do último classificado para o Super 8. Lembrando que Franca está também paralelamente jogando a Liga Sul-Americana e venceu o primeiro jogo da final na sexta-feira por 2 pontos o Instituto de Córdoba, e agora o time francano vai à Argentina decidir o título. Se perder o segundo jogo, tem o terceiro. Se vencer, evidentemente, uma das 2 partidas, fica com o título e a vaga para a Liga das Américas. Mas eu acho que, em termos de Bauru Basquete, é uma outra perspectiva. O Rocha pediu a palavra, eu queria depois, 30 segundinhos, falar sobre o caso Vitinho. E é importante, Rafa, que se diga também que essa vaga da Liga das Américas, que vai ser concedida via Super 8, é para 2020. É uma vaga diferente dessa que Franca está disputando na Liga Sul-Americana. Essa que Franca disputa já é para a Liga das Américas, que começa em janeiro. Já está inclusive com os grupos definidos, sorteio realizado. A vaga do Super 8 é também para a Liga das Américas 2019, mas vai ser uma liga com um formato diferente, começando depois do encerramento do Mundial de Seleções que vai acontecer na China entre agosto e setembro. Essa nova Liga das Américas será disputada simultaneamente à Liga Sul-Americana. Na verdade, vão assassinar os calendários nacionais, né? Porque a Liga Sul-Americana vai ser disputada toda terça, quarta e quinta, e a Liga das Américas toda sexta, sábado e domingo, entre os meses de outubro e dezembro. Campeão e vice de cada torneio desse vai disputar a Copa dos Campeões da América, isso sim, em 2020. E quem ganhar essa Copa dos Campeões da América vai ter a vaga no Intercontinental. Que beleza, e os caras, em vez de enxugarem o calendário, racionalizar o calendário, vão lotar ainda mais o calendário. É que tem, né, a Confederação, a Consul Basquete tem que ganhar o seu dinheiro, a FIBA Américas tem que ganhar o seu dinheiro, então fica essa overdose de competições continentais. E aí você exprime o nacional e o estadual, então, nem se fala. Logo, logo vai virar torneio, como é o futebol. Vai ter que começar em julho e terminar no máximo no começo de setembro. Senão não vai ter como existir o Campeonato Paulista com as equipes jogando na plenitude de suas forças. E o calendário do e-games, como é que é? Então, oficialmente tem só o Brasileirão, né? E agora o Paulistão. Aí o resto tem bastante liga de federação, ou de liga que nem a que eu criei aqui, né? A gente quer criar um calendário aqui em Bauru também, com torneios regulares. A ideia é fazer um torneio por mês, por exemplo. Um pouco mais, um por mês acho que seria muito, talvez
2 ou 3 por... Um a cada 2, 3 meses. Por aí. E intercalando com alguns campeonatos online também, né? Legal. Eu só ia comentar, o Rocha e o Josafá já falaram sobre isso, mas eu já falei na rádio, mas não falei aqui ainda a respeito da saída do Vitinho, que foi uma saída polêmica, né? Uma saída que causou muita repercussão na última sexta-feira. Sobre isso eu penso o seguinte: quem faz o dia a dia do Bauru Basquete sabe que a relação entre Vitor Jacob e Beto Fornazari, presidente e gestor da equipe, já não era das melhores há um bom tempo. Já não era uma relação amistosa. Diria que se toleravam, mas já não estavam falando mais a mesma língua. E eu até esperava essa saída do Vitinho até antes. Imaginava que isso poderia acontecer eventualmente no final do NBB passado, do ciclo de uma temporada para outra. Ou quando terminou o Campeonato Paulista, sim, né, que teve a parada de uma semana. O que me surpreendeu até negativamente foi o momento da escolha. Né? Você de repente anuncia a saída do profissional depois de uma vitória, uma boa vitória contra o Paulistano. Só um momento que eu não achei tão apropriado. Mas se me perguntassem lá atrás se isso iria acontecer, quem faz o dia a dia do Bauru Basquete sabia que isso aconteceria mais dia, menos dia. Só me surpreendeu o momento, que eu entendo que não foi tão oportuno assim. Agora, por outro lado, né, a gente tem que entender o seguinte: o presidente tem essa prerrogativa. Ele é o presidente do Bauru Basquete. O Vitinho é o dirigente remunerado. É um funcionário. É um funcionário. Ele tem a prerrogativa de demitir, de tirar. Li muita coisa em rede social, vi muitos comentários. A gente tem que tomar um certo cuidado, que nem o Beto Fornazari, nem o Vitinho Jacob são maiores do que a instituição Bauru Basquete. A instituição Bauru Basquete está acima de qualquer pessoa. Eu entendo, tenho certeza que o Vitinho ficou extremamente chateado com a sua saída, embora, acredito eu que no seu foro íntimo, ele já acreditava que isso poderia acontecer mais dia, menos dia, mas o Bauru Basquete é um clube, é uma instituição que tem o seu processo eleitoral, e tenho absoluta certeza que o Vitinho voltará um dia ao Bauru Basquete, se não como presidente, numa composição com uma nova diretoria. Até acredito que em junho, julho, quando termina o mandato do Beto Fornazari, nós vamos ter uma disputa interessante pela presidência do Bauru Basquete, se o Beto Fornazari for candidato à reeleição, que eu também não tenho essa certeza se ele vai ser candidato ou não. A tendência, inclusive, é que não seja. Mas se ele for, nós vamos ter um embate aí entre um grupo de pessoas ligadas até mesmo ao Vitinho e um grupo ou não do Beto Fornazari, que acredito que até nesse momento está até um pouco mais isolado em termos diretivos. Então, eu vi alguns comentários de pessoas dizendo, não, porque o Vitinho trouxe patrocinadores, o Beto também trouxe patrocinadores, e a gente não pode levar o projeto do Bauru Basquete para o âmbito pessoal, uma disputa de cabo de guerra entre A ou B, entre Vitinho e Beto Fornazari. Eu acho que nesse momento é preciso se ter profissionalismo acima de tudo, por parte dos dirigentes, dos patrocinadores. Eu sei que teve até um patrocinador que retirou o patrocínio por conta da saída do Vitinho. A gente tem que respeitar a decisão de cada um, mas o Bauru, o que eu quero colocar, o Bauru Basquete tem que estar acima dos interesses pessoais, seja lá de quem for. É pelo menos o que eu penso. O Bauru Basquete é muito maior que A ou B. As pessoas passam, a instituição fica.
E agora é pensar daqui para frente, né, no que a equipe vai ter de substituição com relação a essa função de gestão técnica. Alguns nomes foram ventilados, principalmente Fernando Fischer, mas não existe nenhuma possibilidade do Fernando Fischer ser o gestor da equipe bauruense. Primeiro, porque pessoalmente ele não encaixa no perfil traçado pela atual diretoria. E a outra é uma questão profissional também, que vem dele, que acabou de assumir um cargo de altíssima responsabilidade na Nike Nacional e vai continuar exercendo esse cargo sem impedimentos, participando muito do dia a dia do basquete nacional, até porque a Nike é uma grande apoiadora, inclusive patrocina a Liga Nacional de Basquete, e vai continuar cedendo o seu conhecimento de marketing, principalmente de relacionamento interpessoal, com o mundo do basquete aqui no Brasil. É isso, bola pra frente, vida que segue. Eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde o Vitinho vai voltar a participar do projeto Bauru Basquete. Tenho um profundo respeito por ele. Foi uma figura importante ao longo desses anos em todo o processo, como outras pessoas foram fundamentais no processo Bauru Basquete, mas é aquela situação, né? Não podemos aqui dizer, eu vi gente falando, tá acabando o projeto Bauru Basquete, isso é uma grande bobagem. O Bauru Basquete é muito maior, repito, que figura A, figura B, as pessoas passam, a instituição fica. E a instituição Bauru Basquete é uma instituição extremamente vitoriosa ao longo de todos esses anos. É isso que eu queria falar. Sobre o voleibol, amanhã tem jogo na Panela contra a equipe Brasília, 8h30 da noite. As meninas que vêm de Vitória, uma vitória importante sobre a equipe de Curitiba. E vão pegar um adversário que está cheio de moral, vem de 3 vitórias seguidas dentro da Superliga. E a gente já chegando quase aqui no final, Lucas. Fala dos apoiadores do evento, que acho que é importante você ressaltar aí os patrocinadores que vão estar contigo no próximo sábado. Em primeiro lugar, o Noroeste, né, por estar disponibilizando o local e todo o apoio. Os patrocinadores são Black Star Design, Facai, Bauru Box, Green Brothers e Fazendinho. Legal, um abraço a todos, parabéns por incentivarem também a realização desse evento. Deixa eu anunciar também mais um evento legal que será beneficente. Eu vou ver se até na semana que vem trago imagens desse evento, que a exemplo do evento que vai acontecer no Alfredo Castilho, vai acontecer também no sábado lá na Arena Tóquio. É o jogo do final de ano de ex-profissionais, presenças confirmadas do Edilson Capetinha, do Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro do Corinthians, grandes ídolos, né, do futebol paulista e brasileiro. E é um evento de caráter beneficente. A entrada vai ser 1 quilo de alimento lá na Arena Tóquio, que fica na quadra 27 da Alves Seabra, sábado a partir das 3, 4 horas da tarde. Vai ser esse jogo beneficente, esse jogo festivo. Um abraço ao Fernando lá da Arena Tóquio, que está organizando esse evento. Então sábado você já faz o seguinte, passa lá no Noroeste, dá uma prestigiada no evento de games e depois segue para a Arena Tóquio. Você vê o futebol virtual e depois o futebol real com grandes craques do passado mostrando aquilo que jamais esquecem. Você vai jogar também, Rocha? Domingo? Não, nessa eu não estou escalado, estou em outros compromissos profissionais. Tem jogo do basquete sábado, verdade. Tem o jogo do basquete sábado contra o Corinthians, mas se você tiver a possibilidade, prestigie esse evento que vai acontecer lá na Arena Tóquio. Segunda-feira que vem, eu ver se eu trago até imagens do que melhor rolar por lá no próximo sábado. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, pela audiência. Obrigado aos dois Lucas que me ajudaram a fazer o programa de hoje. E semana que vem nós estaremos de volta com mais um TVC Esporte pela sua TVC, a TV cada vez mais perto de você.